O que você sabe sobre Emuná? Fé. Um dos motivos que nos levou a elaborarmos esse estudo sobre Emuná foi o fato de nos depararmos com pessoas que, por não conhecerem o significado de Emuná, a restringem ou a associam somente ao termo que lhe foi apresentado como tradução em nosso idioma, a saber, fé. E um outro motivo dá-se pela seguinte razão. O não conhecimento acerca de Emuná impede o crescimento espiritual do crente, ou seja, faz com esse seja vacilante, inconstante, inseguro ou até mesmo no que diz respeito à sua salvação. Assim sendo, é comum ouvirmos alguém perguntar: o que é Emuná? Como alcançá-la e como manifestá-la? E, do mesmo modo, também é comum ouvirmos pessoas, na ânsia de explicar o que é Emuná, tão somente a define através do texto que se encontra em Hebreus 11:1, onde lemos o seguinte: ora, a Emuná é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se verem. Mas, diante desse tipo de resposta, que mais parece uma resposta pronta a ser servida a quem tem fome de aprendizado, surge-nos a seguinte pergunta: o que seria esse firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem? É exatamente nesse ponto que queremos chegar, pois cremos que a compreensão do que é Emuná traz vida à forma como nos relacionamos com Yah, vivificando-nos em sua presença. Emuná, uma análise etimológica. É muito comum, até mesmo dentre os que estão há mais tempo firmes na palavra do Yah, ao se depararem com a palavra Emuná, associarem de imediato essa palavra com o que em nosso idioma foi traduzido por fé. Mas é importante termos em mente o seguinte: Emuná não é fé. E por que assim afirmamos? Porque quando analisamos o Antigo Testamento, não encontramos a palavra fé, mas sim a palavra hebraica Emuná, a qual tem por significado fidelidade, certeza, honestidade, lealdade, permanecer, fidelidade, segurança, conforme podemos constatar na fonte abaixo. Fonte: Dicionário Hebraico-Português e Aramaico-Português, 10ª edição, Sinodal/Vozes. Emuná é algo contínuo, ou seja, algo que mantemos continuamente, de uma forma íntegra, de modo a não esmorecermos em meio às adversidades pelas quais viermos a passar. É uma palavra derivada do verbo amã, que tem por significado afirmar, resistir, ser fiel, ficar firme, assegurar-se, perseverar, confiar, acreditar. E, conforme nos foi ensinado através das Escrituras, Emuná é um dom que vem de Elohim, não de nós mesmos. Portanto, sendo um dom, tem por objetivo o fortalecimento da congregação do Yah, bem como a edificação do crente. E, nisso, surge-nos então a seguinte pergunta: como se dá essa edificação? A resposta é: mediante seu exercício constante, a fim de tornar a Emuná algo real em nossa vida. Vejamos um exemplo para facilitar a compreensão do que estamos falando. Imaginemos uma pessoa que exerce a função de policial. De nada adiante essa pessoa usar uma farda, tendo consigo toda a autoridade que lhe é delegada, se não exercê-la. Ou seja, os fatos ocorrendo diante de seus olhos, tais como assalto, roubo de carros, avanço de sinal vermelho, dentre outros, e ele ali, parado, sem fazer nada. O mesmo ocorre com a Emuná, a qual é um dom que precisa ser exercitado continuamente, a fim de que possamos ver em nós o resultado desse exercício. Outro exemplo que podemos citar para corroborar com o que estamos falando é: imagine agora uma pessoa que está acima do seu peso ideal. Para conseguir perder peso, vai ter que perseverar em ações contínuas, tais como exercícios físicos, acompanhados de uma dieta balanceada. A inconstância, ou seja, o não estar firme nessas ações, o impedirá de alcançar o que tanto almeja. Do mesmo modo, aquele que deseja ser um atleta, precisa fazer uma série de exercícios, que dê a ele uma condição física necessária para o tornar vitorioso em uma competição. É claro que de imediato, dificilmente ele vencerá os campeonatos, mas o ser constante, o ser firme, no que almeja, aumentará suas chances de se aperfeiçoar no que faz. Diante disso, podemos afirmar o seguinte: o exercício da Emuná é diário. E esse exercício nos aperfeiçoa no que buscamos, quer seja na certeza do que cremos, na convicção do que cremos e em quem cremos. Somos aperfeiçoados no que diz respeito ao servir com fidelidade, a agir com honestidade, quer seja no que diz respeito ao reino de Elohim, quer seja em nosso relacionamento para com aqueles que estão à nossa volta.
Aquele que exerce a fidelidade, aquele que é fiel, ou seja, aquele que tem emuná, não trai o que toma como verdade, nem como princípio. Aquele que exerce a fidelidade não sente ciúme, porque no ciúme, não há segurança, não há firmeza e, não havendo emuná, não há como manter um relacionamento saudável. Aquele que é honesto, quando faz voto, o cumpre, porque tem a certeza e ou convicção, ou seja, tem a emunha para cumprir com o que prometeu. Diante disso, fica mais fácil de se compreender, porque sem emuná é impossível agradarmos a Yah, pois onde não há emuná, não há constância, não há fidelidade, não há certeza, e como bem sabemos, no Yah, não há mudança, nem sombra de variação. Tiago 1:17. Ele não é inconstante. Ele é Elohim fiel, ou seja, nele há fidelidade, nele há verdade. Logo, uma vez pois, que Yeshua intercedeu por nós, a fim de que, assim como ele e o Pai se fazem um, em unidade, nós também nos façamos um com eles, de modo que haja em nós o que neles há, ou seja, emuná. Portanto, não havendo em nós emuná, todo o nosso esforço será em vão, pois não haverá nesse esforço o que agrada a Yah. Emuná no Antigo Testamento. Vejamos no texto abaixo, a palavra imã, para designar YHWH como sendo Elohim fiel. Devarim, DT, 7:9. Saibam, portanto, que YHWH, Eloesha, seu Elohim, é Elohim. Ele é fiel, Emã, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amavam e guardam os seus mandamentos. Em 2 Shemuel, SM, 20:19 encontramos a palavra Emune, para designar fiéis, conforme podemos observar no texto abaixo. Em 2 Shemuel, SM, 20:19 encontramos a palavra Emune, para designar fiéis, conforme podemos observar no texto abaixo. Nós somos pacíficos e fiéis, Emune, em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que queres arruinar a herança de YHWH? Em Salmos 12:1, encontramos a palavra Emunim, para designar fiéis. Neste caso, Emunim está se referindo ao que não está sendo encontrado nos homens, conforme podemos observar no texto e, na foto em destaque abaixo. Salva-nos, YHWH. Já não há quem seja fiel, Emunim. Já não se confia em ninguém entre os homens. Em Salmos 89:28, encontramos a palavra Imenet, para designar algo firme/firmeza, conforme podemos observar no texto em destaque abaixo. A minha benignidade lhe conservarei eu para sempre, e a minha aliança lhe será firme. Emenet. Em Isaías 1:26, encontramos a palavra Imaná, para designar fiel, conforme podemos observar no texto em destaque abaixo. E te restituirei os teus juízes, como foram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel, Emaná. Em Isaías 11:5, encontramos a palavra Emuná, para designar fidelidade, conforme podemos observar no texto em destaque abaixo. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade, Emuná, o cinto dos seus rins. Portanto, ressaltamos que o exercício da Emuná deve ser uma ação constante em nossa vida. E como fazemos isso? Crendo que Yah é o Criador dos céus e da terra. Crendo que Yeshua é a salvação que nos foi enviada por Yah. Crendo que o Ruach HaKadosh é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Crendo que para nós há uma esperança. Crendo que por maior que sejam as dificuldades, elas não prevalecerão sobre os que estão firmes nas promessas do Yah. Crendo que no Yah estamos seguros, somos inabaláveis, somos preservados. Diferença entre emuná e o crer. Isaías 53:1. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do YHWH? Hebreus 11:1. Ora, a emuná é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se verem. Como podemos perceber, as Escrituras nos descrevem as seguintes ações: o crer e a emuná. Existe distinção entre estas ações. E, havendo como distinguir uma da outra? Obter esse entendimento é importante, uma vez que nos foi ensinado o seguinte: sem emuná é impossível agradar a Elohim. O crer no Yah, recebendo sua salvação na pessoa de seu filho Yeshua, é o meio pelo qual o homem pode ter seus pecados perdoados. Assim sendo, vejamos abaixo a diferença existente entre o crer e a emuná. O crer é a certeza ou a convicção do que ouvimos, acerca do que se falou da parte de lá. Exemplo.
Após ouvir as boas novas de salvação, o indivíduo crê que as palavras ditas são verdadeiras, crê que Yeshua é filho de Elohim. Crê que Yeshua é o Cordeiro Santo que nos foi enviado da parte de Elohim, para nos conceder a paz. E diante disso, vem a manifestação pública de sua emuná, através do fruto da obediência, da submissão, da humildade, dependência àquele a quem nos colocamos sob sua autoridade. A emuná é a manifestação exterior do que o indivíduo creu. Portanto, aquele que crê nas boas novas de salvação, manifesta o que creu por meio da emuná, a fim de que pela árvore conheçamos o seu fruto. E que frutos são esses? Os que são obtidos mediante a obediência, submissão, humildade, verdade, dependência àquele a quem nos colocamos sob sua autoridade, sob o seu governo, sob os seus cuidados. Embora a emuná e o crer andem juntos, não podemos achar ou supor que são a mesma coisa. E por que afirmamos isso? Pelo simples fato de que é possível crer sem manifestar a emuná, mas é impossível manifestar a emuná sem crer. A própria Escritura nos revela que o diabo também crê que é Elohim, mas não exerce fidelidade para com este. Do mesmo modo, há os que creem que Yeshua é o filho de Elohim vivo, mas não manifestam a emuná, ou seja, não se prontificam a estarem firmados nele. Preferem permanecer no mundo em que vivem, onde está a multidão, já outros, que aceitam Yeshua, mas não se prontificam a viver em novidade de vida e, assim sendo, não são fiéis ao que lhes é concedido como sendo a verdade. Por isso, não é de causar-nos surpresa, vê-los inconstantes, fracos, inseguros, visto que não basta falar que Yeshua é filho de Elohim, que ele é o caminho, a verdade, a vida, se não der frutos do que crê. Se não manifestar no exterior, ou seja, se não exercer uma ação contínua acerca do crer, de quem se crê. Como podemos perceber, o primeiro passo a ser dado é o crer, ou seja, o dar crédito ao que nos é apregoado, de modo que venhamos a manifestar a emuná, isto é, a confiança, a certeza, a convicção acerca do que ouvimos e a respeito de quem se faz menção como sendo o caminho que nos conduz à verdade e à vida. Assim sendo, o manter-se firme e inconstante no que cremos, é exercitar ou colocar em prática a emuná. Como nos disse Yeshua, e naqueles dias muitos dirão: Adão, eu profetizei em teu nome, e estes ouvirão da parte de Yeshua: Apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Vejam que não basta tão somente crer, não basta tão somente realizar grandes feitos no nome Yeshua, temos que manifestar o que cremos e, o manifestar o que cremos é exercer a emuná, isto é dar testemunho de fidelidade para com e é exercer confiança em sua palavra e, em seu nome. É sentir-se seguro em meio às aflições. E ter a certeza de nossa salvação mediante o sacrifício de Yeshua, o ungido. Diante disso, analisando cada um a si mesmo, vejam que tipo de fruto tem manifestado publicamente. Vejam se os vossos frutos se assemelham com os daquele a quem tem afirmado crer, pois como nos foi ensinado, somos rodeados por uma nuvem de testemunhas nas regiões espirituais e a manifestação pública do que cremos é que vai revelar se provém ou não de Elohim. Assim sendo, saberemos se o que fazemos o agrada, pois os frutos dados serão provenientes da verdade, mas o desagradando, saberemos que os frutos são orundos da mentira. A manifestação do que cremos torna público, à luz da verdade, se o que cremos é para honra ou desonra, se é para a vida ou para a morte. O homem é justificado pela emuná. Em Romanos 13:28. O homem é justificado pela sua fidelidade para com e pelo perseverar independente das circunstâncias e, assim sendo conforme nos é revelado em Salmo 31:23. IHWH preserva o servo fiel. Relatos bíblicos de pessoas que manifestaram a emuná. Abraão é um dos exemplos que podemos citar a respeito do crer, quando ao ouvir do a ordem para sair de sua terra, de sua parentela e da casa de seus pais, Gênesis 12:1, rumo à terra que ele o mostraria, deu crédito. E, consequentemente, dando crédito à palavra do Abraão manifestou a emuná, isto é, a certeza de que tais palavras se confirmariam em sua vida. Ele manifestou a certeza que tais palavras eram verdadeiras. Jó também deu testemunho de sua emuná, ou seja de sua confiança e firmeza no de modo que mesmo sendo colocado à prova, não blasfemou contra Elohim, ou seja, não deixou esmorecer a emuná.
Observem que o Altíssimo sabia o quanto Jó lhe era fiel, e nisso se confirmou o que nos é dito em Salmo 31, 23. Amai IHWH, vos todos que sois seus santos. Porque IHWH guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. O emissário Shaul no texto que se encontra em Romanos 8:38, diz o seguinte: porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Elohim, que está em Yeshua, o ungido. Podemos observar no texto acima a convicção e a certeza do emissário Shaul a respeito de sua salvação, de maneira que se mantinha firme no amor de Elohim, manifesto na pessoa de Yeshua, o ungido. Também encontramos nas Escrituras o relato a respeito de um certo centurião. Este tinha servo era muito estimado por ele, o mesmo se encontrava enfermo. Ao ouvir falar de Yeshua, enviou-lhe uns anciãos do povo Yehudim, para que viesse ao encontro de seu servo, a fim de curá-lo. Ao ouvir o pedido dos anciãos, Yeshua prontamente os seguiu, mas quando já estava perto da casa, o centurião envia-lhe uns amigos, dizendo que ele não precisava se incomodar, pois não era digno de recebê-lo em sua casa. Bastava tão somente uma palavra de Yeshua que o seu servo ficaria curado. E, diante das palavras do centurião, Yeshua disse: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta emuna. Ler Lucas 7, 1, 10. Vejam que o que deixou Yeshua maravilhado foi o exercício da emuná, manifestada pelo centurião. A convicção deste, a certeza de que somente uma palavra de Yeshua seria suficiente para que seu servo fosse curado, fez com que a cura se tornasse uma realidade na vida daquele que se encontrava enfermo. Muito das vezes, deixamos de viver a realidade do que necessitamos, em razão de não nos colocarmos na perseverança, na fidelidade, na constância e na certeza de que para ele, nada é impossível. E, na dúvida, na inconstância, por não se manter firme no que crer, acaba não recebendo o que busca. O emissário Shaul no texto em 2 Timóteo M4, 7, diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a certeza / confiança. Shaul deixa claro sua convicção acerca do que cria e em quem cria, trazendo consigo a certeza de missão cumprida. Mesmo à beira da morte, manteve-se firme na confiança para com as promessas do pois sabia que este preserva os que lhe são fiéis. O próprio Yeshua também manifestou publicamente a sua emuná, dando testemunho a respeito do que ouviu e aprendeu com aquele que o enviou. E nisso os sinais também o seguiram, e esses mesmos sinais, disse-nos Yeshua, também seguiriam a todos quanto nele crescem. Creto nisso. Então manifeste o que você crê. Exercite a sua emuná. Pistis, palavra grega, com significado semelhante ao de emuná. Como abordamos anteriormente, no hebraico, emuná é um termo usado no cotidiano do povo Yehudim, judeu, para designar fidelidade, confiança, honestidade, constância, firmeza, dentre outros. Na versão grega, Septuaginta, emuná foi traduzida por pistis, o qual tem por significado confiança, fidelidade, lealdade, certeza, convicção fundamentada no ouvir. Vejamos abaixo alguns textos que separamos do Novo Testamento, onde encontramos a palavra pistis e suas flexões. Em Atos 17:31, encontramos a palavra pistim, para designar certeza, conforme podemos observar no texto em destaque abaixo. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que os destinou. E disso deu certeza, pistim, a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Em Romanos 13:25, encontramos a palavra pisteus, para designar confiança na pessoa de Yeshua, o qual derramou seu sangue para a remissão de nossos pecados, conforme podemos observar no texto em destaque abaixo, ao qual Elohim propôs para apropriação pela confiança, pisteus, no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Elohim. Em Gálatas 5:22, encontramos a palavra pistis, para designar fidelidade, conforme podemos observar no texto abaixo. Mas o fruto do Ruach é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, pistis, mansidão, temperança. 2 Timóteo 2:11 Palavra fiel é esta:
que, se morrermos com ele, também com ele viveremos. Nesse texto, a palavra pistos é usada para designar firme convicção. Assim sendo, a mensagem transmitida é essa. O autor está convicto de que o morrer com Yeshua é a certeza de que com ele também ressuscitará. Fides, palavra oriunda do latim, com significado semelhante a emunã. Ao buscarmos a origem dessa palavra, bem como seu significado, não foi por acaso. Ao contrário, nosso interesse na análise etimológica da palavra fide foi descobrir de onde provém a palavra fé. E, assim sendo, constatamos que essa palavra não se encontra no hebraico, Antigo Testamento, nem no grego, Novo Testamento e, para nossa surpresa, também não a encontramos no latim. Como mencionamos anteriormente, na tradução do hebraico para o grego, traduziu-se emuná por pistis, de modo que pistis no grego tivesse o mesmo significado de emuná. Do mesmo modo, deu-se com a palavra fide no latim, o qual tem significado fidelidade, confiança, lealdade, certeza. Vejamos abaixo alguns textos que separamos, na versão latina, onde aparece a palavra fide e suas flexões em destaque. Atos 17:31 Eu quod statuit diem, in qua iudicaturus est orbe in justitia in viro, quem constituit, fidem praebens omnibus suscitas eum amor tuis. Romanos 13:25 Quem proposuit eloim propitiatorum perfidem in sanguine ipsius ad ostensione justitiae suae, cum praetermis e 7 praecedentia delicta. Gálatas 5:22 Fructus aut spiritus est caritas, gaudium, pax, longanimitas, benignitas, bonitas, fides. 2 Timóteo 2:11 Fidelis sermo, si comortui sumus, et convivemos. Diante disso, com o objetivo de sabermos de onde provém a palavra fé, ao buscarmos informações sobre essa palavra, em dicionários, somos automaticamente remetidos à palavra fide, mas fide, como podemos perceber, tem significado, ao contrário da palavra fé, a qual não tem significado algum. O que acreditamos é que provavelmente fé não tem como ser uma tradução de fide, porque não traz consigo o significado desta palavra. Do mesmo modo, fé não pode ser considerada uma transliteração da palavra fide, porque em nosso idioma, português, temos letras que correspondem à formação e pronúncia dessa palavra. Diante disso, o que temos constatado é que fé é uma palavra inventada, a qual não consta nos escritos hebraico, grego e latino. Assim sendo, onde no latim encontramos fide, suas flexões, na tradução para o nosso idioma, foi enxertado a palavra fé, quando o correto deveria ter sido colocar o significado correspondente da palavra fide, tais como confiança, lealdade, fidelidade, enfim, o correto seria ter colocado termos que expressassem certeza, convicção acerca do que se ouve. Sugerimos ao leitor que acessem o seguinte link: www.ulian-estudos-escriturais/compreendendo-a-respeito-do-tetragrama-sagrado. Nele, abordamos a respeito do nome do Criador dos céus e da terra e as formas como a grafia desse nome sagrado aparece nas Escrituras. Também sugerimos que acessem o link www.ulian-3-o-verdadeiro-nome-do-Messias-ungido. Nesse estudo o leitor poderá compreender acerca do nome do ungido, as variantes que surgiram com o passar dos anos. Outro estudo que também sugerimos ao leitor é o estudo compreendendo o texto de Efésios 2:8, onde mostramos que não somos salvos para ter emuná, mas sim, temos emuná, de modo que a manifestando, recebamos da parte de Elohim, o dom da sua graça, que é a salvação. Segue o link www.ulian-3-o-compreendendo-o-texto-de-Efésios-Graca-Sois-Salvos. A leitura dos estudos contidos nos links sugeridos contribuirá para que o leitor entenda o porquê de fazermos uso da forma reduzida do nome do Altíssimo, a saber, e, do mesmo modo, o porquê de usarmos a forma Yeshua para nos referirmos ao ungido. Manifestarmos publicamente a emuná é sermos constantes no que cremos, a fim de vivenciarmos o milagre do Ia, e, em nós. Fonte: site
https://w